Olá pessoal, nesta videoaula irei apresentar a vocês a execução de projetos mecânicos utilizando um software de CAD, Solid Edge. O objetivo é proporcionar a aprendizagem das ferramentas básicas de projetos mecânicos, bem como representar os componentes através do desenho técnico de elementos normalizados. Para isto, o projetista executa o projeto com o auxílio de softwares gráficos, CAD. Alguns tipos de softwares de CAD são utilizados para ajudar o projetista nesta tarefa, como por exemplo, AutoCAD, MicroStation e LibreCAD. Estes utilizam a plataforma 2D. Mas com a evolução do sistema CAD, surgiram alguns tipos na plataforma 3D, que permitiram ao projetista a visualização da simulação dos conjuntos e a análise de elementos finitos. Hoje, com a evolução das máquinas, estes softwares estão cada vez mais sendo usados. Softwares como, por exemplo, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, CATIA ganharam mais notoriedade. A execução de projetos mecânicos nestes softwares segue normalmente as seguintes etapas: geração de arquivos de montagem, conjunto de peças, submontagens e elementos normalizados, geração de arquivos de peças dentro do arquivo de montagem, geração de arquivos de desenho, da montagem, da submontagem e das peças que serão fabricadas. Na descrição deste vídeo, vou deixar os links para o acesso aos desenhos das peças que vamos executar, da apostila do Solid Edge e para baixar o software estudantil gratuito que a Siemens disponibiliza para os estudantes. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal, deixem o like e compartilhem este vídeo com os colegas de turma e outros a quem esse vídeo possa ajudar. Vamos lá? Bom, primeiramente, nós vamos mexer nas configurações do Solid Edge, entrando em configurações e na opção opções. Lá nas opções, nós vamos na barra de assistentes e na barra de assistentes vamos deixar aqui iniciando o Solid Edge com a opção iniciar com a nova página. E na opção iniciar os documentos de peça e peças em chapa, usando este ambiente. Vamos usar o ambiente ordenado. Feito isto, vamos dar um OK e iniciar a execução do nosso projeto. Vamos em novo. Em novo, nós vamos escolher o template de montagem. E dentro do arquivo de montagem, nós vamos estudar como é a área gráfica do Solid Edge. Na área gráfica, são apresentados nos menus algumas ferramentas, como por exemplo, no menu Início, nós temos a opção de selecionar determinados componentes, a opção de desenhar rascunho em 2D e em 3D. Dentro da opção de montagem, nós podemos inserir componentes, podemos criar peças no local da montagem, que é o que nós vamos fazer, e algumas opções para mover componentes, arrastar componentes e visualização de zoom e de ajustar a tela. Além disso, existem outras abas que são utilizadas para a execução dos projetos. Nós vamos inicialmente se basear apenas na aba Início. Este é a área gráfica do Solid Edge, onde nós temos o sistema de coordenadas e os planos de referência, que estão aparecendo agora.
plano frontal XZ, plano lateral YZ e plano superior XY. Vamos deixar estes planos sem a visualização, desativados. Agora, para início do nosso conjunto, nós vamos inserir a primeira peça. Então, iremos lá na opção Criar peça no local, clicamos, ele dá a mensagem: não é possível criar peças no local até que a montagem tenha sido salva. Deseja salvar a montagem? Sim. E vamos salvar a montagem na pasta que determinamos para salvar os arquivos. Então, nós vamos lá em Documentos. Vocês criem na pasta Documentos uma pasta chamada Solid Edge. Dentro da pasta Solid Edge, vocês vão criar mais duas pastas, uma com o nome de 2D e outra com o nome de 3D. Vamos selecionar a pasta 3D e aqui nós vamos salvar o nosso arquivo de montagem. Vamos chamar este arquivo de conjunto Morse. A nossa montagem está salva e já apresenta aqui nesta aba a possibilidade de criação da nossa primeira peça. Vamos entender esta aba. Esta aba apresenta este ícone como as opções que são possíveis para a criação desta peça. Ele tem aqui a opção salvar para local da montagem ativa ou último local salvo. Nós vamos salvar sempre as peças no local da montagem ativa. Inserir a origem. A origem das peças vai ser coincidente com a origem da montagem. E criar no local, nós vamos criar componentes e editar no local. Dê um OK. Então, estas opções aparecem aqui. Ou seja, nós vamos criar peça no local e nós vamos criar e editar esta peça no local. Esta opção, criar peça no local, fixar, faz com que a peça que nós vamos executar, ela fique fixa na origem da montagem. Isto é uma boa situação. Então, vamos selecionar esta opção e apertar o verde para dar como certa estas opções. Quando nós clicamos no verde, ele tem a possibilidade de nós darmos o nome para esta peça e o local que vocês estão vendo aqui. Ele vai salvar a peça naquela pasta que nós tínhamos acertado anteriormente. Ou seja, vai salvar em Documentos, Solid Edge e na pasta 3D. Só vamos dar aqui o nome desta peça. Vamos chamar esta peça de base. E vamos clicar em salvar. Quando nós fizermos esta opção, ela já insere a peça no conjunto e já deixa a peça ativa para a gente executar as operações dentro desta peça. Primeiramente, vamos fazer uma extrusão, ou seja, vamos fazer um sólido inicial para a confecção da nossa peça. Então, clicamos neste ícone de extrudar e vamos selecionar um plano onde iremos fazer o nosso primeiro rascunho para dar a forma da peça. Quando clicamos neste plano XZ, ele já abre as
ferramentas para execução deste rascunho. Vamos selecionar aqui no retângulo, vamos fazer um retângulo e vamos selecionar a opção de executar o retângulo por 2 pontos. Cliquem neste ícone e vamos aqui com o mouse até a origem do nosso sistema. Clicamos neste ponto e abrimos o nosso retângulo até um outro ponto qualquer. Feito isto, nós vamos dar as dimensões do perfil da nossa base. Para isto, nós vamos olhar o desenho da base e ver as dimensões que nós vamos construir esta base. Esta base terá 15 milímetros de altura por 130 milímetros de comprimento. Então, iremos voltar ao Solid Edge e vamos aqui no ícone de cota inteligente. Vamos dar as dimensões que nós vimos no desenho. Então, selecionamos a cota inteligente, selecionamos esta linha e vamos dar a esta linha a dimensão de 15 milímetros. Continuando com este comando, vamos selecionar esta linha e determinar o valor de 130 milímetros para esta cota. Depois de definida estas duas dimensões, vamos fechar o rascunho. Pode ser aqui no canto superior direito ou aqui do lado da barra de rolagem, este ícone verde. Selecionamos este ícone e ele abre a possibilidade de nós determinarmos a largura desta nossa base. Para isto, nós precisamos saber qual que é a largura que nós vamos executar. Voltamos no desenho da base e percebemos que a largura contém 60 milímetros. Voltamos aqui no Solid Edge e vamos dar a medida de 60 milímetros de distância. Após finalizado este procedimento, vamos dar um nome desta extrusão. A princípio, vamos chamar esta extrusão de corpo. E vamos concluir. Percebam que ainda o Solid Edge está dentro do comando extrudar, mas nós vamos ter que fazer uma outra operação para modelar este item. Por exemplo, voltamos ao desenho e vamos perceber que existe um rasgo nesta parte da peça que nós temos que executar lá no Solid Edge. Assim como também deste outro lado existe um outro rasgo que nós precisamos executar. Então, voltando ao Solid Edge, nós vamos buscar agora o comando de recortar, que é utilizado para fazer rasgos nas peças que estão sólidas, que estão maciças. Então, vamos selecionar este comando recortar e vamos selecionar para fazer esse rasgo, vamos selecionar esta face da peça. Agora vamos traçar um rascunho para determinar o perfil desse nosso rasgo. Então vamos novamente selecionar a opção de retângulo por 2 pontos. Com a movimentação do mouse, vamos chegar próximo da aresta da peça. Percebam que quando nós chegamos próximo da aresta, ela fica indicada, fica selecionada. Nós selecionamos então, clicamos com o botão esquerdo do mouse neste ponto e abrimos o nosso rascunho. Nós vamos agora dar as dimensões deste nosso perfil. Voltando lá no desenho, nós vamos ver que a altura do rebaixo é de 4,5 por uma distância de 12 milímetros. E da aresta
lateral da peça, nós temos esse rasgo com a distância de 6 milímetros. Então, vamos colocar estas dimensões lá no nosso perfil do Solid Edge. Com o acionamento do comando cota inteligente, nós vamos selecionar a aresta da peça e vamos selecionar a linha do rascunho que nós temos. Essa medida é de 6 milímetros. Agora vamos selecionar a linha e vamos dar a medida da altura deste nosso rebaixo, 4,5. E agora, a última medida é o comprimento desse rasgo, que tem 12 milímetros de comprimento. Já definimos o nosso perfil, vamos sair do rascunho, ou seja, fechar o rascunho, e ele já abre a possibilidade, nós movimentando o mouse, a direção que nós vamos recortar é para o lado de lá, para o final da peça. Então, nós selecionamos essa opção de sentido do corte e clicamos na área gráfica do Solid Edge. Está feito o primeiro rasgo. Como está ainda ativado o comando de recortar, nós vamos continuar. Mas antes, vamos dar o nome para este rasgo. O nome para este rasgo, vamos chamar de rasgo 1. E vamos concluir. Percebam que ainda está ativado o comando. Vamos selecionar aqui novamente a mesma face que nós selecionamos da vez passada e vamos executar o rasgo do outro lado. O rasgo do outro lado, ele é feito na extremidade da peça e tem a altura de 4 milímetros por um comprimento de 18. Então vamos voltar no Solid Edge, ir na opção retângulo por 2 pontos. Quando nós chegamos próximo deste ponto, percebam que o ponto é ativado. Nós clicamos nesse ponto e abrimos o nosso retângulo. Com o ícone de cota inteligente, vamos selecionar a linha e dar a medida de 4 milímetros. E agora vamos selecionar a outra linha e dar a outra medida do rasgo de 18 milímetros. Podemos fechar o rascunho e fazer o mesmo procedimento que fizemos no rasgo anterior. Posicionar o mouse para que faça o recorte na peça e clicamos na área gráfica do Solid Edge. Neste caso, vamos dar o nome para esta peça, esse recorte, que seria o rasgo 2. Clicamos em concluir. E aqui na área, na árvore do nosso projeto, nós temos a base. A base está feita com um corpo, um rasgo e outro rasgo. 2 rasgos. Para fazer a movimentação de aproximação para visualizarmos a peça, é somente mexer ou rodar a roda do meio do mouse. Para que eu faça a movimentação da peça, selecionamos aqui no teclado o Ctrl e clicamos com o botão do meio do mouse, também para aproximar e para distanciar a peça. O botão Shift mais o botão do meio faz com que eu movimente a peça no sentido horizontal e no sentido vertical.
Então, nós percebemos aqui que nós temos a peça, a base, com um rasgo e outro rasgo. Vamos voltar ao desenho da peça e verificar que nós precisamos fazer um furo central de diâmetro de 10 milímetros, uma rosca M10. Então, nós vamos fazer agora esta rosca lá no nosso modelo. Vamos selecionar aqui o nosso modelo, ir na opção furo. Quando nós vamos na opção furo, quando nós vamos no ícone furo, nós vamos selecionar aqui a opção que nós vamos fazer o furo. A opção é um furo com rosca, então vamos selecionar este ícone. Vai aparecer aqui o padrão Isometric. Nós podemos selecionar outro tipo de padrão para execução do furo de rosca, mas nesse caso nós vamos selecionar o padrão ISO. O subtipo vai ser uma rosca padrão, uma rosca de tubo reta ou uma rosca de tubo cônica. No caso nosso é rosca padrão. Agora vamos selecionar o tamanho da rosca. O tamanho da rosca é M10. Vamos selecionar aqui o tamanho da rosca M10. E a extensão do furo, nós vamos selecionar esta opção que faz o furo da rosca passante. Nesta parte de baixo, nós temos as opções de execução da rosca. Então, o diâmetro menor vai ser de 8,37. Esse é o diâmetro padrão para uma rosca M10. Só vamos mudar aqui a extensão da rosca para a extensão da rosca nós vamos deixar como esta opção. Ela vai fazer a rosca na extensão total do furo. Então, se o furo é passante, ele vai ficar com a rosca passante. E para a execução da rosca, nós vamos utilizar aqui um chanfro inicial da rosca. Um chanfro que nós vamos verificar no desenho qual que é a medida desse chanfro. É um chanfro de 1 por 45 graus. Então, nós vamos voltar aqui na opção. O deslocamento vai ser 1 milímetro e o ângulo 45 graus. Vamos dar um OK. E agora nós vamos selecionar o plano para executar a operação. Quando nós selecionamos o plano, aparece a possibilidade de posicionamento. Como nós não sabemos qual é a medida exata neste momento, nós selecionamos em qualquer posição. Neste caso, nós vamos selecionar então a medida de 40 milímetros. Nós temos então o furo posicionado no centro da distância de 60 milímetros e temos o furo posicionado com a distância da aresta da peça até o centro do furo de 40. Essa medida depois nós podemos alterar se for necessário. Então, nós estamos vendo aqui como é que vai ficar este posicionamento do furo com rosca na peça. O nome nós vamos deixar como furo M10 e vamos dar aqui concluir.
Ainda com o comando furo posicionado, nós vamos no desenho e vamos verificar que existem 4 outros furos que precisarão ser feitos. Estes furos têm um diâmetro de rebaixo de 10 milímetros por 5,8 milímetros e o furo de 6,3. São 4 furos que estão aqui feitos na peça. E a distância que nós temos é de 9 milímetros da face do rebaixo até o centro do furo e de 6 milímetros da face do rebaixo até o centro do furo. E a distância entre os furos de 30 milímetros. Neste caso, nós vamos fazer a furação, primeiramente deste lado, do rebaixo do lado esquerdo, e depois nós vamos fazer a furação deste lado, do rebaixo do lado direito. Vamos voltar ao Solid Edge e vamos entrar na opção dos furos. Neste caso, nós vamos selecionar esta opção, que é o furo com rebaixo. Nesse furo com rebaixo, nós vamos continuar com o Isometric. Vamos selecionar este tipo de furo, que é a cabeça de soquete 4762, conforme a ISO 4762. O tamanho vai ser para um furo M5. E quando nós selecionamos estas opções, ele vai apresentar aqui um diâmetro do rebaixo de 10 por uma altura de 5,8 e por um diâmetro de 5,5. São estas opções que nós vamos usar. Também a extensão do furo será passante. Neste caso, nós não teremos rosca neste furo, então não vamos selecionar esta opção. Somente podemos ver se nós vamos precisar fazer um chanfro inicial. Voltamos no desenho da peça e percebemos sim que nós temos aqui um chanfro de 0,4 por 45. Então vamos executar este chanfro inicial de 0,4 por 45 graus. Se não tiver marcado aí para vocês este chanfro, vocês devem selecionar esta caixa e colocar o valor 0,4 e depois selecionar esta caixa e selecionar o valor de 45 graus. Vamos dar OK nestas opções e vamos selecionar esta face para iniciar a nossa furação. Vamos posicionar o furo nesta posição. Vamos selecionar o posicionamento do outro furo nesta posição, alinhado verticalmente com o furo de baixo. Agora vamos determinar as cotas. Então vamos traçar uma medida aqui do eixo X para este primeiro furo de 15 milímetros e vamos selecionar a medida deste furo até este de 30 milímetros. Falta ainda nós determinarmos a medida da face com o furo. Então, apertando o botão do meio do mouse e movimentando o mouse, eu consigo girar a peça para encontrar aqui essa aresta que vai nos dar a referência da medida. Então, eu seleciono esta aresta
e seleciono o furo e vou determinar a cota de 6 milímetros. Feito isto, fechamos o rascunho e vamos perceber que o furo será feito. Neste caso, nós podemos dar o nome do furo. O furo vai ser um furo M5. Rebaixado. E vamos concluir. Ainda com o comando furo, vamos fazer o mesmo furo do outro lado da peça. Neste caso, voltamos às opções, selecionamos o tipo do furo, mudamos o subtipo para cabeça de soquete 4762, o tamanho M5, o ajuste normal, que vai dar as medidas de diâmetro 10 por 5,8 e por 5,5. A extensão de profundidade do furo, extensão do furo passante. Vamos fazer um chanfro inicial. Vamos selecionar esta caixa de 0,4 por 45 graus. Vamos dar um OK. E vamos posicionar mais ou menos o furo. Como tem 30 milímetros, nós podemos, chegando próximo deste furo aqui, pegar como referência o posicionamento deste furo, alinhado horizontal, e depois posicionar o outro furo alinhado com o outro furo que já tínhamos feito e com o posicionamento do furo de baixo. Portanto, a definição desta distância já está feita. A única coisa que nós temos que definir é a distância dessa face até o furo, que é de 9 milímetros. Então, vamos selecionar a opção de cota. Neste caso aqui, já estamos selecionando a aresta aqui de cima, né? Então, vamos selecionar esta aresta, vamos selecionar o diâmetro, puxar a cota e determinar a distância de 9 milímetros para este furo. Vamos fechar, dar o nome de furo M5 rebaixado, concluir. Ele diz que já existe este nome, então vamos digitar um nome diferente. Furo M5 rebaixado 2. Concluir. Então nós temos já a peça executada com os recortes, com os furos para alojamento do parafuso, com o furo roscado e com os 2 rasgos já executados. Vamos voltar ao desenho. E agora nós temos que fazer os furos laterais na base. Então, neste caso, nós vemos que o tamanho do furo é M5 por 20 milímetros de comprimento de rosca. Distante da base até o centro do furo, 6 milímetros. E o posicionamento distante desta extremidade da peça até o centro do primeiro furo, 21 milímetros. E desta face até o posicionamento do outro furo, de 88. Percebam que nós temos este furo M5 por 20 feito nas 2 laterais da peça. Então vamos voltar ao Solid Edge.
Ainda na posição no comando furo, vamos entrar nas opções de furo, furo roscado. Furo roscado vai ter padrão isometric, rosca padrão, e o tamanho do furo vai ser um furo M5. Vamos selecionar aqui o tamanho do furo M5. A profundidade agora não vai ser passante, nós vamos ter uma profundidade finita. Então vamos selecionar esta última opção e a profundidade do furo vai ser de 20 milímetros. Neste caso, nós vamos selecionar esta caixa, porque no final do furo nós vamos ter aqui o ângulo do furo da broca. E aqui nós podemos colocar essa medida ou pelo final do furo ou pelo final da broca. No caso, nós vamos selecionar esta opção e vamos determinar a medida da profundidade do furo aqui. A medida da profundidade do furo é maior do que a rosca. A rosca tem 20 milímetros. Nós vamos deixar aqui a profundidade do furo com 24 milímetros. Agora, na opção de rosca, nós temos o diâmetro menor, que é 4,134 milímetros, e vamos fazer a extensão da rosca finita com 20 milímetros de profundidade. Vamos voltar ao desenho para verificar se tem chanfro. Neste caso deste furo M5 não tem chanfro de entrada. Então, na opção aqui do Solid Edge, a gente não vai selecionar esta caixa chanfro inicial. Vamos dar um OK. Vamos posicionar na face onde nós vamos executar o furo. Vamos clicar em qualquer posição, puxar o outro furo, pegando como referência o furo. Temos que tomar cuidado porque nós temos arestas aqui, que esta aresta é do furo de M10. Então, se nós pegarmos aqui o centro, nós vamos posicionar o furo de acordo com o centro da profundidade dessa rosca. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é o que já está definido aqui. E agora é só determinar a medida desta face até o primeiro furo, de 21 milímetros. A distância desta face, deste furo até o outro furo, é de 88. E a distância desta face até a altura do furo é de 6 milímetros. Posicionamos, podemos fechar o rascunho e posicionar, clicar em qualquer ponto e definir a profundidade do furo. Então, aqui nós vamos nomear o furo M5 por 20, que é o primeiro furo. Vamos concluir. Ainda com o posicionamento do furo, vamos selecionar esta face. Vamos aqui na opção do furo, furo com rosca, isometric, rosca padrão. Vamos fazer aqui o furo M5 novamente, selecionar o tamanho do furo, M5. Aqui nós vamos ter esse furo com o comprimento finito, a profundidade 24 milímetros. Vamos colocar o ângulo da broca. Então vai ter 24 milímetros no final do paralelo. A rosca vai ser extensão finita, com um comprimento de 20 milímetros. Sem o chanfro inicial, damos um OK. E aí, quando nós viermos
como a medida do outro lado é igual, nós podemos já posicionar aqui neste furo e também neste outro furo. Nós vamos obter a centralização dos furos um em relação ao outro, concêntrico. Selecionamos esta opção, fechamos. Está feito o nosso furo. Vamos determinar agora o nome do furo, M5 por 20. Vamos só diferenciar aqui, que é o furo 2. Concluir. Vamos voltar no desenho. Já fizemos o furo M10, já fizemos os furos para fixação dos parafusos M5 e já fizemos o furo com rosca na lateral de dimensões M5 por 20. Aparentemente, não temos mais nenhum detalhe a ser executado na peça. Voltamos no Solid Edge, cancelamos, salvamos o documento e vamos retornar para a montagem. Se nós selecionarmos este ícone aqui no canto inferior direito, vamos poder deixar a nossa peça na posição que queremos. Está feita a primeira peça. No próximo vídeo, nós vamos executar outras peças desse conjunto e estamos concluindo essa primeira fase. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a este vídeo, façam um comentário lá na página de comentários, que depois eu responderei mais tarde. Até a próxima!